Bem, pessoal, bom dia para vocês. Hoje a gente vai ter uma aula muito importante chamada Época Ideal para o Tratamento Ortodôntico. Eu poderia acrescentar também ortodôntico e ortopédico, tá? É uma aula que tem muito conteúdo clínico, né, e muitas informações que eu acho que vocês também vão aplicar no decorrer da vida profissional de vocês. Muito embora alguns não vão optar pela ortodontia, vão seguir outras especialidades, mas acredito que essas informações vão ser bastante úteis para vocês estarem intervindo, mesmo que indiretamente, na vida das pessoas que vocês vão encontrar na vida de vocês, tá bom? Então a gente vai ter aqui como objetivos a explanação de algumas particularidades, eu posso dizer, algumas informações bem estratégicas em relação a qual época que a gente deve intervir para tratar as más oclusões. Então, essas características têm muito a ver, às vezes, com a relação da dentição, que a gente está, tipo de mal oclusão, sexo, fatores etiológicos, além de outros. É o que a gente vai estar vendo aqui com vocês. Quando a gente fala em época, pessoal, a gente sempre se lembra de um relógio, né, de um tempo, um intervalo de tempo. Então, essa época se remete justamente a isso. Qual é o período que a gente deve atuar quando a gente identifica alguma ou algum tipo de maloclusão? E aí, nesse sentido, a gente também vai atrás de saber o que é chamada ideal, né? A gente está usando o termo hoje, top das galáxias, né? Então, é como se fosse o 100% ou bem próximo disso. Então, é difícil até a gente ter uma ideia de qual seria a melhor época para a gente tratar. Não é só isso, quanto tempo a gente tem que atuar? A gente faz a intervenção, essa intervenção ali tem um período para atuar, mas hoje a gente está descobrindo que essa intervenção ela não deveria só ser durante um curto intervalo de tempo. Talvez a gente tivesse que estender um pouco mais essas abordagens, essas terapias, para que elas realmente mostrassem eficácia, ou seja, para que elas mostrassem que, de fato, que a gente fez um período perdurasse até que nós não tivéssemos mais, pelo menos aquele fator, ou aqueles fatores etiológicos influenciando, né, na presença daquela maloclusão. Mas a gente pode dizer que esse 100% vai depender também muito do profissional, ou seja, da formação que ele tem e da natureza do problema. Então, como nós vimos logo na primeira aula, na verdade, na primeira e na segunda aula, a gente viu que se a natureza for genética, a gente vai ter muito mais limitação para resolver um problema que, por acaso, tiver aí um viés esquelético. Se for esquelético e hereditário, a gente vai ter muito mais dificuldade de resolver o problema. A gente pode até fazer uma intervenção numa época que poderia ser considerada melhor. Mas mesmo assim, a gente vai estar lutando com algo que tem uma influência genética que vai estar acontecendo durante toda a fase de crescimento. Mas eu sempre digo o seguinte, a gente tem que dividir essa época ideal também de acordo com outros participantes, né, do tratamento ortodôntico. Então não é só para o profissional. Também tem uma melhor época para o paciente e tem também direcionada ao tratamento daquela maloclusão. Quando é que deveria acontecer? Quando a gente fala então para o profissional, então o profissional ele vai ter ou tem que ter pelo menos uma boa formação. É uma formação atlética voltada justamente para quê? Para que ele possa intervir tanto de uma forma que aborde uma determinada escola, por exemplo, a escola americana, que trabalha muito com brackets, desde fases mais ternas, crianças, por exemplo, como eu falei para vocês, com 8 anos, que já se colocam brackets, né? Mas também aquele profissional que vê um pouco mais além dos brackets, né? Ele vai ver também intervenções ortopédicas. Então, essas intervenções ortopédicas, elas vão servir
para ou estimular, ou restringir o crescimento, ou às vezes até informar aos pais que não vai haver a possibilidade de uma intervenção ortopédica eficaz. Então, por isso mesmo que a busca, a indicação de um profissional que tenha uma formação ampla vai ser bem melhor, e nisso a gente consegue ver por meio dos cursos de especialização. Quais são os conteúdos que são abordados nos cursos? Né? Então, para vocês terem ideia, apesar de vocês valorizarem e reconhecerem só depois, o curso de graduação que a gente tem aqui, ele aborda medidas ortopédicas, né? Que muitas vezes cursos de especialização espalhados não só aqui em Fortaleza, no nosso estado, no Brasil, não abordam. Então isso é importante para que vocês tenham uma visão também ampla para saber reconhecer os problemas e focar no que é prioritário. Então eu vejo muitos colegas, isso me entristece muitas vezes, como eu falei para vocês na aula passada, a gente vê que crianças que têm características de deficiência esquelética, que poderiam ser tratadas ortopedicamente, estão colocando brackets, né, para resolver desalinhamentos dentários. Então a gente tem que ter um olhar mais amplo, não só para a gente diagnosticar, mas indicar também profissional que tenha ou tenha tido uma boa formação. Quanto ao paciente, pessoal, a gente vai ver que existe uma época em que o paciente se sente incomodado esteticamente com o problema dele. Pode ser também funcionalmente. Essa época que ele se sente incomodado é uma época muito boa para a gente tratar, porque ele já vai estar ali colaborando ou querendo colaborar com o tratamento. Então isso é vital, principalmente quando a gente está usando aparelhos removíveis. Então se o paciente é colaborador, até porque ele já está sentindo da sociedade que aquele problema está incomodando, está causando uma diferença no meio que ele vive, isso vai acabar ajudando a gente. Já existem outras épocas, né, que apesar do problema estar lá, o paciente não vai querer auxiliar, não vai querer colaborar, não vai querer aderir. Por quê? Porque ele acha que não tem importância. Então isso acontece muito na época da adolescência, né? Então, na adolescência, parece que, inclusive, hoje em dia, os pré-adolescentes já estão querendo ser adultos. Antigamente, eram os adolescentes que já queriam ser adultos, né? E tomar suas próprias decisões. Mas a gente percebe que quanto maior resistência à intervenção, maior vai ser também a dificuldade que a gente vai ter no tratamento da maloclusão. E aí, nesses pacientes, tá, a gente tem um curto período de tempo para atuar. Então a gente não pode falhar. A gente tem só desculpa a analogia aí bélica, né? Mas parece como se a gente tivesse uma bala, certo? Para atirar, e a gente não pode acertar logo. Esse alvo é um alvo fixo, tá? Nem um animal, nem uma pessoa, ok? Uma das coisas que a gente já sabe, pessoal, é que quando a gente compara meninos e meninas, a gente já percebe que existe ou tem que existir uma diferença, tá? Uma diferença em relação à época. As meninas, elas têm um crescimento em relação aos meninos em média geral, tá? Em média. Que, na verdade, elas crescem antes e crescem menos. Suas estruturas, suas bases ósseas, principalmente as maxilares, elas vão ter um crescimento em média menor do que os meninos. Então, se a gente já sabe que as meninas crescem antes e vão crescer um pouco menos, nossa preocupação é estar atento para essa intervenção estar acontecendo prioritariamente primeiro nas meninas em relação aos meninos. Então, a gente sabe que normalmente as meninas elas atingem o pico máximo de crescimento estatural ou puberal, como vocês queiram falar. Hoje em dia está um pouco mais para baixo, entre 10 e 12 anos. Antes era entre 12 e 14 anos. Isso vai variar de população para população, tá? Então, em média, elas começam a atingir aquela aceleração até atingir o pico máximo de crescimento por volta dos 12 anos, esse pico máximo que é alcançado. E aí, tanto os problemas da maxila como os problemas mandibulares, esqueléticos, eles têm que ser tratados justamente nessa ascendência.
até no máximo, a gente está dentro do pico máximo de crescimento estatural ou puberal. Para as meninas, isso acontece antes. Então, se isso acontece antes, a nossa preocupação tem que ser uma intervenção melhor, mais rápida nas meninas do que nos meninos. Tá bom? Não que a gente não vai fazer nos meninos, nem vai esquecê-los, mas a gente vai ter que estar atento para os problemas que acontecem no sexo feminino, que são prioritários em relação aos masculinos. Não seria no pico, mas essa questão desse crescimento. A gente vai ver que a gente vai ter também que separar quando os problemas são na maxila e os problemas são na mandíbula, certo? Mas, conforme eu disse, você tem que atuar tanto nessa trajetória ascendente, como chegar até o pico máximo tendo resolvido os problemas esqueléticos. Os meninos também, só que quando você pega os dois gráficos de crescimento em relação à idade, os meninos eles vão atingir esse pico por volta dos 12, 14 anos. Né? Existem, logicamente, as exceções, a gente vai identificar não só por meio da idade cronológica, mas a gente precisa ter indícios mais precisos. Então, acho que cada um deve lembrar, e para mim foi uma experiência emblemática, né? Porque eu sempre fui caracterizado na minha turma de colégio como o tamborete de forró, como o baixinho, né? Como aquele, vai crescer, quando você crescer, vai ser o quê? Essas piadinhas sempre aconteceram comigo, né? Então, hoje em dia, eu evito a qualquer custo piadas relacionadas com pessoas que são mais baixas, porque eu acho que realmente isso marca. E aí, o que é que acontece? Eu fui atingir minha aceleração máxima com 17 anos, mas isso não é o comum. O comum para o menino é, com 14 anos, ele está com um pico máximo de crescimento, na verdade. Então, se eu tenho outro indício que não seja só a idade cronológica, eu vou então verificar esse indício e saber se de fato ele está nessa fase ascendente, perto do pico, ou se já está na fase descendente. É o que a gente vai ter também, certo? Uma coisa também séria é que a gente tem que verificar aspectos psicológicos, certo? Desculpe aí as figuras que eu tirei aí, extraí da turma da Mônica, né? A turma da Mônica é de criança, tá certo? Não é a turma da Mônica já adolescente. Então, esse estudo que foi feito em 1980, a gente está até conversando isso, o professor Morgan fez em 1980, pelo amor de Deus, né? Eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa em relação a 2023? Hoje em dia as crianças ainda não são preocupadas com peso, com cabelo, que é uma parte dentária, não? Então, apesar de ser um estudo, né, de quantos anos atrás aí, 43 anos, a gente ainda tem os mesmos indícios que preocupam as crianças, né? Mas para satisfazer, né, aqueles que dizem que a gente tem uma aula já antiga, baseada, eu puxei um pouquinho mais para cá, para cá e peguei um artigo 98. Também é velho, né? Mas ainda diz, que se você tem uma intervenção nos problemas dessa idade, que é chamada de fase 1, você vai ter como ajuda dos pacientes que se preocupam com sua autoestima, que se preocupam com suas características físicas, elas anseiam por quê? Por um tratamento ortodôntico que mude essa característica que está incomodando-a durante essa fase de crescimento. Então, essa fase 1, como a gente vai ver, é uma fase que a gente tem que se preocupar principalmente com aqueles aspectos que têm uma relação direta com a parte esquelética, tem também relação com a parte dentária e funcional e que estão incomodando o paciente. Então, essa fase que a gente tem que atuar, certo? Quando uma criança senta-se na cadeira com essa tranquilidade, para mim é o melhor indício que você pode estar fazendo um tratamento, apesar de ser com aparelhos removíveis, você vai estar obtendo um resultado bom. Então, essa criança, por exemplo, ela era irmã, né? Irmã de um paciente que eu tratei, e ela era doida para ser tratada também. Acho que o sonho, sabe aquele sonho de consumo que a gente fala, né? Então, o sonho da vida dela era um dia ser tratada ortodonticamente, porque viu o irmão mais velho sendo tratado. E aí,
de repente, se ela já tem essa mentalidade, essa consciência, né, de que ela tem um problema e que precisa de uma solução, ela vai colaborar. Então, essa é, psicologicamente falando, é a melhor. Por quê? Porque eu acho que você vai contar só com a ajuda dela de usar o aparelho. Não necessariamente você vai precisar de uma outra ajuda, e nesse sentido, a gente tem que contar com isso. Para a gente, como profissionais, a gente faz mais ou menos sempre uma leitura das crianças que a gente está atendendo. Os adultos também vocês vão ter a mesma questão, né? Então a gente se torna um pouco psicólogo e verificando algumas características, se a criança é mais tímida, ela tem aquele aspecto mais confiante ou mais simpática. Então, nesse sentido, se ela tem uma característica X, não quer dizer que ela vai ser essa característica para o resto da vida. Não, você pode até mudar essa característica, pegar uma paciente ou um paciente que não sejam colaboradores no começo, e dependendo do grau aí de relacionamento que você tenha, você vai mudando essa característica e ele vai se tornando colaborador ou colaboradora, tá? Mas é importante a gente saber avaliar, para eu saber também se eu vou poder instalar um aparelho X ou um aparelho Y. Porque todos os aparelhos vão precisar de colaboração. Quando eu penso num aparelho removível, eu vou contar com a colaboração do paciente, dos pais, para que ele ou ela use nesse aparelho. Mas se eu coloco um aparelho fixo, eu também vou precisar de uma colaboração para que ele e os pais façam uma boa higienização. Então, colaboração a gente vai sempre precisar. Mas a gente tem que estar preocupado quanto às horas de uso diárias e durante um período X de tempo que aquele aparelho vai estar na boca do paciente. Então, quanto maior o período de tempo, eu vou ter, logicamente, um efeito muito maior e vou ficar próximo da eficácia. Tá bom? Bem, então, já no princípio, se eu sei que o paciente ele é colaborador, eu vou instalar o meu plano A. É um aparelho removível. Certo? Por quê? Porque eu sei, se ele não utilizar, ele estava no começo sendo colaborador, mas depois mudou. Aí eu vou com o plano B, que é um aparelho que já fica colado, cimentado, fixo. Né? Quando eu falo aparelho fixo, não necessariamente é um aparelho que treca, não. Eu posso ter um aparelho com um grade, por exemplo, e ele vai ficar lá preso com meio de banco na boca do paciente. Mas é o meu plano A, como profissional, não é. Certo? Se eu tenho um paciente que pode me ajudar com o aparelho removível, para mim e para os pais vai ser mais fácil, por quê? Ele vai ter a possibilidade de ter uma higienização muito melhor. Ele vai tirar o aparelho, ele vai higienizar o aparelho dele, vai higienizar a boca e depois vai colocar o aparelho de volta. Então esse é o melhor dos mundos. Né? Se eu verifico, já analisando as características de personalidade do paciente, ou no decorrer do tratamento, e ele ou ela não são colaboradores, o que é que eu faço? Coloco um aparelho fixo. Então, esse é o tipo de grade. Só que essa grade aí já está colada, fixada por duas bandas normolares descidas ou permanentes. Então, esse seria o meu plano B. Tá? Mas isso vai variar também de profissional para profissional. Tem profissional que já coloca logo esse aparelho ali. E lá no final da aula eu vou mostrar uma historinha bem legal na minha própria vida sobre essa opção A e a opção B. Certo? Não esqueçam desses dois aparelhos aí. Bem, então é bom saber que quanto menor a idade, você vai ter uma resposta mais rápida. Então lembra, por exemplo, eu tenho um caso aqui ó, de uma mordida cruzada anterior e posterior. A sutura está lá totalmente aberta, qualquer coisa que você faça ali, ela vai responder acrescentando isso. Se eu colocar um aparelho que vocês têm aprendido aqui, seja com a mola de fosfene, com arco de barro, com um parafuso, e eu colocar aquele parafuso ali de expansão, ele vai estimular crescimento estrutural, ele vai promover remodelação do osso. E eu vou ter esse cruzamento muito fácil. Essa paciente, ela usou só um aparelho, gente. E ela ficou assim, ó, uma oclusão na dentição permanente perfeita, no sentido de ter as relações de Engel de classe 1 e de Endel, né, sem chato que vocês estudaram, que eles apresentaram aqui no seminário de vocês.
só foi um aparelho e a gente só ficou acompanhando depois do tempo essa paciente durante mais ou menos uns 22 anos de acompanhamento. E ela respondeu bem a essa terapia, por quê? Porque a gente atuou logo na época que ela estava no crescimento e para liberar logo o crescimento, cruzando transversalmente e sagitalmente, ou seja, anteriormente, a máquina. Liberado esse crescimento, os próprios dentes deram conta de segurar, né, o crescimento da máquina e da mandíbula de uma forma normal. Certo? Bem, se você faz uma intervenção mais jovem também, você consegue atuar, inclusive, em problemas funcionais. Esse paciente é aquele irmão daquela menininha sentada na cadeira. Então, a gente atua com aparelhos de extensão rápida, a gente melhora características ou outras funções, como a respiração vital. Ele tinha uma respiração predominante vital, não conseguia selar o lábio passivamente. E a gente colocou um aparelho de expansão seguido depois um aparelho fixo. Então, esse paciente teve duas fases do tratamento. Uma primeira, ortopédica, e uma segunda, ortodontia física. Entre elas, a gente às vezes dá um intervalo para não estender esse processo, né? Então, esse paciente que fez um tratamento ortodôntico aqui, tirou o aparelho um pouquinho antes do tempo, porque estava na época de fazer o vestibular para medicina, hoje ele já é médico. E aí, pessoal, a adaptação dos aparelhos, por mais difíceis que sejam, para uma criança é muito maior a adaptação do que para um adulto. Então, você coloca um aparelho mais incômodo que ele seja, ele vai se adaptar melhor e a resposta vai ser mais fácil. Quando a gente tem, então, a possibilidade de fazer essa intervenção durante o crescimento facial, aí a gente tem como se fosse balanço, onde as mudanças esqueléticas vão acontecer mais do que as mudanças dentro alveolar. Mas se você protela, deixa para depois, perde o bonde, perde a melhor época, o que é que vai acontecer? Você vai ter mais mudanças dentro alveolar do que esqueléticas. Então, essa é a nossa preocupação. Eu tenho que indicar esse tratamento, eu tenho que fazer enquanto ele está acontecendo. Depois que ele aconteceu, só tem uma possibilidade de você ou amenizar aquela malfunção, que é por meio de mudanças dentovelares, ou, se elas são muito grandes, você está em cirurgia ortognática. Certo? Então, onde está a responsabilidade que vocês têm agora, né? Eu sempre digo, depois que eu dou essa aula, eu jogo um peso nas ombros de vocês. É de vocês agora olharem crianças, né, e já identificarem problemas para vocês fazerem ou indicarem intervenção nessa época. Se não for feito nada, pessoal, crianças vão deixar de ser tratadas com aparelhos removíveis ou com aparelhos simples e vão permanecer a vida toda com aquela malfunção. Tá? Só posteriormente eles vão ser tratados ou com medidas mais caras ou com medidas mais radicais. Vocês entendem isso? Então, essa informação é muito importante. E o que a gente quer é mais mudança esquelética, é mais modificação funcional. Para que elas façam, então, uma diferença nas mudanças dentovelares. Sem muitas vezes a gente fazer nada, como eu mostrei para vocês, explicar com esse minuto, então só um aparelho, e um aparelho funcional para então, as mudanças dentovelares vão acontecer e podem acontecer em qualquer idade. Vocês podem indicar um especialista, podem fazer especialização, e vocês vão fazer esse tratamento, vão organizar os dentes nas suas bases ósseas com aparelhos fixos ou com aparelhos que são chamados alinhadores dentais dentários. Isso pode ser feito porque a qualquer idade, porque você está fazendo sua mudança dentro alveolar. Certo? Lógico que quanto menores essas modificações dentovelares, mais estável também tende a ser o tratamento da lente em longo prazo. Quando vocês tiverem já um alerta diante de situações de mordidas cruzadas,
que podem ser anteriores ou posteriores, essas têm prioridade máxima. Essa você não pode deixar nem para amanhã. Amanhã que eu digo assim, mês, 2 meses, identificou, já ou tratou, ou no caso indicou para o tratamento. Porque elas vão travar o crescimento, certo, da maxila. A maxila sendo travada, ela pode ter problemas antero-posteriores, mas também problemas sagitais, desenvolvendo assim assimetrias faciais. E essas assimetrias, elas tendem a não mais desaparecerem depois de um certo tempo. Então, o meu dica para vocês é justamente essa aí. Mordida cruzada tem que ser tratada para ontem. A gente não pode procrastinar, não pode protelar. Certo? Então, esse travamento, se ele acontece rápido, essa paciente que ela foi tratada descruzando com a barreira envolvida. Sabe qual? Aqueles que vocês estão aprendendo aqui. Uma mola de cofã. Ou de cofã. Certo? Ela usou direitinho, o descruzamento aconteceu, a língua vai para o lugar certo e vai servir como uma matriz tensional para estimular o crescimento transversal. Essa paciente, ela tinha uma mordida cruzada anterior e tinha também mordida cruzada posterior. Ainda tinha uma história na família, depois a gente conheceu o irmão, e esse irmão, ele, quando chegou aqui um certo dia para trazê-la, ele tinha um prognatismo mandibular, ele tinha uma retrusão maxilar e tinha uma assimetria facial gigantesca, já por volta dos seus 18 anos. Então, tenho certeza, se ele tivesse vindo aqui mais cedo, a gente já teria feito alguma coisa por ele. Mas ele veio muito tarde. Então, o caso dele se transformou num caso cirúrgico. Mas o caso da irmã, felizmente, porque ela veio nessa época de crescimento, uma época oportuna, tem muitos livros e artigos que chamam de época precoce. Né? A precoce parece que é antes do tempo, na verdade, quando a gente usa esse termo precoce. Mas a tradução seria oportuna, uma época mais oportuna para o tratamento. E ela fez, olha gente, o descruzamento posterior, o descruzamento anterior e a maxila ficou livre para crescer. E se ela tem ainda um potencial de crescimento mandibular, os dentes pelo menos vão estar contendo. A severidade da maloclusão vai ser reduzida, minimizada, a ponto de, se tiver que fazer cirurgia, a posterior ela vai fazer provavelmente só na mandíbula. Entendeu? Então a gente consegue minimizar a severidade da maloclusão. Então, essa paciente que eu falei, ó, que foi tratada por ter essa mordida cruzada posterior, ela usou, olha, mola de cofã, só para vocês dizerem que eu não estou mentindo, e ela usou direitinho. O que ela usou direitinho, a gente teve um descruzamento, né, transversal. A gente pode fazer isso com um aparelho fixo, colado? Pode. Então, se eu constato que o paciente não é colaborador, ou, como vocês viram na aula passada, o nível de contração é muito grande, né? A idade está muito avançada, o padrão é um padrão dórico-facial, vocês lembram aquelas características que a gente citou? Então, se eu tenho essas características e avalio e percebo que um aparelho removível não vai ser tão bom, ou vai ser contraindicado, eu posso lançar a mão de um aparelho que vai ter que ser fixado. Pode ser esse, que é o aparelho Haas, mas eu prefiro o Dirax, que ele não tem essa pelota aqui de acrílico que acumula muito alimento aí entre a mucosa palatina e o acrílico. Quando saber, né? Ou seja, eu preciso ter indícios concretos relacionados aos problemas para eu tomar as nossas decisões, para a gente tomar as nossas decisões. O primeiro aspecto que eu vou abordar com vocês é justamente o crescimento das bases ósseas. Né? Vocês lembram que a gente fez já uma indicação em relação ao sexo, né? As meninas têm prioridade em relação aos meninos quanto ao tratamento ortodôntico ou protético. Mas maxila e mandíbula tem diferença? Vocês acham o quê? Alguma base cresce antes? A maxila cresce antes, né? Então, se eu for colocar aqui em termos prioritários, eu posso dizer que, em primeiro lugar, os problemas
sagitais, os problemas antero-posteriores, até os verticais, eu posso atuar mais no crescimento da maxila, porque ela está crescendo antes. Ela vai atingir o pico máximo de crescimento antes do pico máximo de crescimento estatural, do pico máximo de crescimento puberal. Então, problemas esqueléticos que estão acontecendo na maxila, eles são prioritários em relação ao crescimento, os problemas de crescimento mandibular. Então, se a gente fizer uma curva, pessoal, de crescimento em relação à idade, né, a gente vai perceber que a melhor época seria essa, né, que a gente atinge o pico máximo de crescimento puberal e facial. Mas o facial, a gente tem que fazer aí em parêntese, só quando a gente se reporta aos problemas mandibulares. Porque maxilares, eles estão antes de se atingir esse pico máximo de crescimento puberal. Vou repetir, hein? Quando a gente analisa esse gráfico do crescimento em relação à idade, então, se para meninos e meninas isso aqui seria o pico máximo, sei que as meninas são antes, então, nos problemas maxilares, eu tenho que atuar nessa trajetória aqui, ó, de curva ascendente do crescimento. Se o problema é mandibular, eu posso atuar até aqui, ó, até chegar no pico máximo de crescimento estatural puberal, que coincide com o pico máximo de crescimento mandibular. Mas maxila não, cresce antes. Certo? Bem, mas tudo bem, eu já sei disso. Eu já sei que crescimento pela idade cronológica estipular não é tão confiável, não é verdade? Eu sei que maxila vai crescer antes do que a mandíbula. Mas existe algum critério para que eu possa estabelecer essa época? Existem alguns indícios que são chamados características sexuais secundárias. A gente tem a telarca, principalmente nas meninas, que é o início e o desenvolvimento das mamas. A gente tem também nas meninas a menarca, que seria a primeira menstruação. A pubarca, nos meninos e nas meninas, que seria o início do surgimento dos pelos pubianos. E também, mais nos meninos, um fenômeno chamado muda vocal. Seria aquela fase que a tonalidade da voz vai também mudando, de uma voz mais aguda para uma voz mais grossa. Então, até brinco às vezes que é aquela fase entre a Sandy e o Júnior, né? Você está numa fase um pouco mais assim de criança e depois fica de um adulto, né? Assim. Então, essa mudança, inclusive, tem até crianças que precisam de tratamento fonoaudiológico porque ainda ficam com a voz muito aguda, né? Acho que é puberfonia o nome dessa alteração. Então, nessa transição, a gente precisa saber o seguinte: gente, posso confiar nisso aqui? Então, a gente já sabe que não são indícios precisos. A menarca, por exemplo, ela pode acontecer numa época, eu até pensava diferente, que não tinha mais crescimento. Mas ainda pode haver crescimento em alguns meninos. Então tem esse aspecto. Né? Então, antes acreditava que a menarca já era tipo assim, dizer, não vai crescer mais não. Não é assim. Teve a primeira menstruação, mas as meninas continuam ainda a crescer. Certo? Algumas crescem mais, outras crescem menos. Então, por isso mesmo, então, às vezes até por alguns deles se apresentarem depois, eu não tenho como me confiar nesses indícios que são as características sexuais secundárias. Tá, então, o que a gente vai usar como critério? Existem duas possibilidades que são mais confiáveis. Radiografia de mão de punho. E o outro, radiografia das vértebras cervicais. A gente vai estar vendo aqui com vocês, para não confundir muito, padrão ouro. Até hoje ainda aceito que é radiografia de mão de punho. Certo? Nessa radiografia de mão de punho, dá para perceber que a gente também tem um gráfico aqui ao lado com uma radiografia, né? E a gente vai estar utilizando, pessoal, só 2 indícios. Existem vários outros, tá? Mas para também facilitar a vida de vocês e da gente que está ensinando, a gente vai estar só vendo o aparecimento do osso sesamoide e
o capeamento dessa falange, que é a falange média do dedo médio. E a gente tem nessa falange aqui a parte mais vertical, que é chamada de diáfise, e a parte horizontal, que fica na base da diáfise, que é chamada de epífise. Certo? Então, quando a gente vai analisar esses dois indícios, a gente vai ver, então, qual seria a melhor época para tratar os problemas da maxila e a melhor época para a gente tratar os problemas da mandíbula. Certo? Como é isso, então? Então, imagine, verifiquem essa mão aqui. Vocês conseguem verificar algum indício do surgimento aqui do osso sesamoide? Ele fica aqui bem nessa paredezinha lateral dessa falange média aqui, ó, do polegar. Vocês conseguem ver alguma coisa? Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, o tamanho aqui da epífise em relação à largura, à base da diáfise? Ela está do mesmo tamanho? Ela está igual? Ela está capeando? Ela está maior? O que é que vocês estão achando aí? Não dá para ver. Tá, não dá para ver, vou fazer um zoom. Então aí está aí, ó, a epífise, ela está menor do que a diáfise. Certo? Então, e não houve ainda o aparecimento do osso sesamoide. Gente, quando a epífise está menor ou igual à diáfise e não houve o aparecimento do osso sesamoide, é a melhor época de eu tratar os problemas da maxila. Deu para entender? Se a epífise está, ó, esse símbolo aqui é de menor. Isso é de igual. Então, se a epífise está menor ou igual, você está diante de uma característica esquelética que vai nos reportar para a melhor época de tratar os problemas da maxila. Certo? Bem, aqui, ó, dá para perceber já que a epífise está capeando a diáfise. Capeando, ela está emitindo uns prolongamentozinhos, passando um pouco já da base da diáfise. Então, se ela está ultrapassando a largura da diáfise, a epífise, então eu tenho que ver outro indício, que seria quem, pessoal? O osso sesamoide. Vocês estão conseguindo ver ele ali? Tá bem que assim, ó. Bem, aí, já que vocês pediram um zoom, aqui, ó, os prolongamentos, né, da diáfise em relação da epífise. Epífise é esse aqui, tá, pessoal? Ó, a base, é só o horizontal. E a diáfise já é o vertical. Mas lá na base, dá para perceber que já tem os prolongamentos aqui da epífise querendo capear a diáfise. E eu percebo também, ó, quando eu analiso aqui o sesamoide está presente. Então, se isso está acontecendo, eu sei que essa criança está no pico máximo de crescimento da mandíbula. Então, os problemas mandibulares que existem, eles têm que ser tratados nessa época. Sobretudo quando eu tenho uma retrusão mandibular. Isso. Mas eu só vou tratar a maxila, não vai ter resultado positivo ou não tem menos? Não quer dizer que eu não vou tentar tratar mais a maxila, mas é como se eu já tivesse perdido muito tempo para tratar a maxila, porque já estava um período antes disso daí, certo? Não é bom que se diga, não é proibitivo, não é contraindicado, mas eu já perdi um bom tempo que poderia ser usado para tratar a maxila. É só uma ordem, primeiro. Entre uma época essa época e a outra, da maxila da mandíbula. Eu tenho um paciente que tem problema nos dois, ele tratar um esperado não tem nada para o outro. Posso, dependendo, por exemplo, às vezes acontece, o paciente já passou um pouco da maxila e ele tem agora uma retrusão mandibular. Então, às vezes a gente usa um aparelho que vai, entre aspas, atacar os dois problemas. Então, às vezes a gente usa muito aqui a combinação de um aparelho Turou, que é o extrabucal, com um aparelho interno de avanço mandibular, Turlock. Então, ele fica usando os dois ao mesmo tempo, que aí, nesse caso, a gente vai atuar ainda com o resto de crescimento da maxila, com melhor período de crescimento mandibular. Diga lá. Era a mesma coisa. Hã? Era a mesma coisa. Tá mesmo?
Maior que a A epífise, ela vai estar maior, vai estar capeando, não só estar maior, mas vai estar emitindo os prolongamentos, que a gente chama essa fase de capeamento da diápise pela epífise. Certo? Então, essa é o que a gente está vendo, que a criança está no pico máximo de crescimento puberal, estatural, e ao mesmo tempo coincide com o maior crescimento da mandíbula. Certo? É bem variável, não dá para a gente cravar, né? Mas depois que esse capeamento acontece, existe depois, logo em seguida, uma fusão da epífise e a diápise, ou seja, você já está na fase descendente. Então, o próximo estágio, depois desse capeamento, é a fusão. E aí as fusões vão acontecendo, certo? Vai acontecendo a fusão primeiro da falange mais distal, depois vem a média, depois vem a proximal, aí vem as do osso do rádio aqui, do punho, e aí depois que essas acontecem, você não tem mais crescimento. Não adianta mais você tentar, ou se tentar, você vai ter mais modificações dentro alveolares. Não vão ser tantas modificações esqueléticas. Ok? Bem, quanto aos problemas, pessoal, a gente tem também algumas prioridades durante o tratamento, né? A gente tem os problemas sagitais, maxila, mandíbula, os verticais, que seriam, a gente vai ver os sagitais, maxila e mandíbula pela classificação de Engel. Os verticais, normalmente, a gente tem mordida profunda e mordida anterior, e os transversais, que são as mordidas cruzadas posteriores. Desses aí, eu posso dizer que logo de cara, se você tem mordidas cruzadas, ou seja, os problemas transversais, eles são prioritários se a mordida cruzada estiver presente. Certo? Eu posso até ter uma sobremordida profunda, mordida aberta, mas as mordidas cruzadas são prioritárias dessas três aí. Os problemas sagitais e os problemas verticais. Mas lógico, se eu tiver um problema sagital em que a maxila esteja dentro da mandíbula, ou seja, cruzada, então eu tenho também uma prioridade máxima desse problema sagital, porque eu tenho que puxar essa maxila para frente para descruzar, considerando que é um problema esquelético e considerando que é um problema na maxila. Dá para perceber aí? Então a nossa leitura, ela tem que ser assim, muito mais ampla. Não sei se você já assistiram aquele desenho animado na minha época, não era nem na minha época, eu já assisti até, chamado Thundercats, né? Então tem que ter aquela visão Thundercats, né? Aquela visão ampla. Tinha uma hora que eles diziam, que eles chamavam o poder Thundercats, né? Então aí, pessoal, vocês têm que ter uma visão ampla para que justamente vocês consigam ver que os problemas de bloqueio de maxila, sejam posteriores ou anteriores, eles têm prioridade máxima. Mas vamos ver um pouquinho desses problemas sagitais. Se eu tenho uma classe 1, classe 2 e classe 3. Então vocês podem lembrar que o quê? Se eu tenho uma classe 1, normalmente eu tenho muitos problemas de falta de espaço. Né? Eu não tenho problemas esqueléticos, tenho? Normalmente não. Se eu tenho uma classe 2, ou eu posso ter um problema de protrusão da maxila ou retrusão mandibular. E se eu tenho uma classe 3, ou eu tenho também um problema, sagitalmente falando, de retrusão de maxila ou protrusão mandibular. Então vamos ver um pouquinho desses três aí. Se eu tenho, por exemplo, a classe 1, eu sei que o maior problema encontrado na classe 1 é de apinhamentos, eu vou verificar se eu vou atuar ou no início, ou durante, ou ao início da dentadura permanente. Problemas de apinhamento, que são problemas dentários, desde que não sejam problemas da maxila contraída, eu posso atuar em qualquer fase, certo? No início, ao final da dentadura mista, que coincide com o início da dentadura permanente, certo? Mas é importante que se diga que eu tenho que analisar, pela análise de modelos, pela análise clínica, fazendo então a leitura do espaço presente e o espaço requerido. Por quê? Se eu tiver problema de contração das bases, aí já deixa de ser problema só dentário. É um problema esquelético funcional. E se é um problema esquelético funcional, preciso expandir essa maxila.
Então, vocês percebem, então, que eu não tenho uma classe 1, só aquele mundo mágico, ideal, que só é um problema de discrepância entre o volume da base óssea e o volume dentário, mas só porque os dentes são grandes. Não, eu posso ter também essa realidade aqui, em que a maxila está contraída. E se ela está contraída e eu sei que ela precisa de uma atenção maior do que o problema mandibular, então já posso nessa época fazer um estímulo de crescimento transversal. E se eu fizer isso, eu vou conseguir então resolver o problema entre a discrepância dentária, né, que eu sei que está com um volume dentário maior do que o volume da base óssea. Se eu vou ter estabilidade ou não, aí são outros 500. Eu fiz uma expansão, eu consegui espaço e vou acompanhando, mas não é a garantia que a gente vai ter a solução do problema. Por quê? Outros problemas podem estar envolvidos, dentre eles problemas funcionais. Então, é muito importante a gente tratar em parceria com outros profissionais, com outras profissões, para que a gente tenha essa estabilidade. Certo? Então, dá para perceber que, enquanto em alguns casos a gente vai ter recidiva de apinhamento, pode acontecer, eu acredito que existe mais um excesso de espaço. Então, essa paciente antes, né, ela tinha um certo desalinhamento. A gente conta muitas vezes com o leeway space, que é o espaço livre de lentes, vocês lembram, né? E pela expansão do crescimento dentro alveolar que vai acontecendo. Olha como tem espaço sobrando agora. Certo? Fixo. Os brackets. Até você conseguir o alinhamento, né? Depois que você consegue o alinhamento, você tira o aparelho fixo e coloca uma manutenção. É bom sempre você ter um período de contenção, não importa se você fez um tratamento com um aparelho fixo ou com um aparelho removido. Certo? Pelo menos, por exemplo, durante um tempo para dormir. Então, esse tempo, que pode ser de 6 meses, pode ser de 1 ano, às vezes pode ser de 2 anos. Então, isso vai variar dependendo da severidade da maloclusão, né? Ou ainda da presença do fator etiológico causador daquela maloclusão, né? Eu lembro de um paciente que eu comecei a tratá-lo ele já era praticamente adulto, jovem adulto. Mas o que aconteceu? Fiz a expansão e depois de um certo tempo, acredito que ele não usou uma contenção e houve um recidivo da mongilha cruzada que ele tinha. Certo? Bem, outra maloclusão que a gente avalia, né, é a classe 2, que pode ser por proturação de maxila ou retrusão mandibular. Esse paciente eu vejo mais retrusão mandibular. Esse aqui eu já vejo retrusão, com um pouquinho só de protrusão, mas o problema dele é muito vertical. E nesse sentido, nós temos que identificar onde é que acontece o problema. Porque você já sabe, se o problema é na maxila, eu tenho que correr para fazer logo esse tratamento na maxila. A mandíbula pode esperar um pouquinho. Olhem, observem, façam análise facial dessas crianças e percebam se de fato ela tem um problema ou os 2 problemas. Porque aí você vai atuar de acordo com a idade óssea dela, um problema que deve ser tratado logo, ou pode ser que seja tratado concomitantemente. Então, vários casos a gente tem aí, né, que a gente tem até proturação de maxila e retrusão mandibular. Proturação de maxila e retrusão mandibular. Baseado nisso, pessoal, a gente vai muitas vezes poder até atuar ou em uma única fase, que a gente vai falar agora de modalidade de tratamento. A modalidade significa se ela é uma modalidade em fase única ou se são 2 fases. Se eu tenho um paciente que tem só um problema na maxila e eu identifiquei esse problema, ele vai ser atendido só em uma fase. Inclusive é nessa fase do pico ascendente do crescimento. Esse paciente usou um aparelho extrabucal conectado num aparelho interno e a gente está restringindo o crescimento dele
da maxila. Agora imagine uma situação que a paciente agora tem só problema de reclusão mandibular. Eu já vou atuar próximo do pico máximo de crescimento puberal, ou em cima. Então, se eu atuar um pouco antes ou em cima, eu vou colocar um aparelho, como por exemplo, um de avanço mandibular, estou citando aqui um dos aparelhos de avanço, chamado Bionato, e a mandíbula dela, que já está em período de crescimento máximo, vai dar uma boa resposta. Sobretudo, se ela tiver um padrão como esse aqui, que é um padrão mais braquifacial. Então, se o padrão é braque e a mandíbula está recuada e eu coloco um pico de ascendência já chegando no pico de crescimento puberal, é o melhor dos mundos. A resposta é ótima, certo? Eu lembro de um caso que eu recebi e esse paciente, só para vocês terem ideia, hoje é um caso cirúrgico, mas é um paciente braquifacial. A colega, infelizmente, só fez uma intervenção transversal de maxila e esqueceu o anteroposterior. Então a mandíbula dele ficou recuada e ele ficou com uma mordida chamada mordida cruzada vestibular, onde as faces vestibulares dos dentes posteriores e inferiores estão em contato com as faces palatinas dos superiores. Dá para vocês visualizarem isso? Então é uma mordida dificílima da gente tratar. Ele precisa agora cruzar a mandíbula e, além disso, ele vai precisar de cirurgia ortognática. Por quê? Porque não foi observado o aspecto sagital. A mordida cruzada vestibular. Vocês imaginam uma lingual como é? Como é a lingual? É, só que na região posterior. A posterior, você tem que o quê? Que a gente tem como se fossem as cúspides dos superiores ocluindo nas fossas dos inferiores. Seria a mordida cruzada lingual. É essa. Tá? Só que na vestibular, imagina agora, vamos lá, todo mundo pensar as faces palatinas dos posteriores superiores. Faces palatinas, tá? Elas estão entrando em contato com as faces vestibulares dos molares inferiores. Isso é uma mordida cruzada vestibular. É isso aí. Então, tem gente que chama isso de síndrome de Brody. Brody provavelmente foi um dos que primeiro observou essa característica e tratou. E a mandíbula fica muito contraída em relação à maxila. E é muito difícil de tratar. Muito difícil. Então, nesse sentido, pessoal, a gente tem que ter essa visão Thundercats, certo? De ver o problema e tentar resolver o quanto antes. Então, nesse sentido, a gente pode ter alguns tratamentos que vão ter uma intervenção em duas fases. Uma fase antes do pico máximo de crescimento, aquela fase ascendente. Então, se eu tenho uma maxila crescendo demais, eu vou fazer intervenção na maxila. Posso dar um período aí de pausa, pode variar de paciente para paciente. Depois, num segundo momento, na fase 2, que coincide normalmente dentro do pico máximo, eu posso fazer uma outra intervenção, que inclusive pode ser seguida nessa segunda fase de um aparelho ortodôntico fixo. Porque eu já estou na dentição permanente, normalmente, quando eu estou no pico máximo de crescimento puberal. Então, o problema, quando é de classe 2 e é maxilomandibular, aí eu trato na primeira fase a maxila, restringindo o crescimento da maxila, dou um tempo depois dele usar essa primeira fase, e numa segunda fase que ele tiver um pico máximo de crescimento mandibular, e coincide com o pico máximo de crescimento puberal ou estatural, eu faço intervenção para estimular o crescimento mandibular. Certo? Ainda tem um apinhamento para corrigir. Aí eu vou lá e faço nessa segunda fase também a colocação de aparelhos fixos depois da intervenção ortopédica. Deu para entender? Então, essas são as duas modalidades, ou seja, a gente tem a fase 1, tem a fase 2, e tem casos que a gente tem a fase 1 e fase 2. Quando tem fase 1 e fase 2, ele é bifásico. Quando eu tenho só uma fase, que pode ser só a fase 1 ou só a fase 2, ele é monofásico. Deu para entender?
Isso daqui, na verdade, é também uma outra forma de você dizer. Eu fiz uma intervenção no início da dentição mista. O início da dentição mista coincide com o antes do pico máximo de crescimento. E quando eu estou chegando no final da dentição mista, início da permanente, eu estou já dentro do pico de crescimento. Mas como a gente sabe que a idade dentária não é confiável, eu posso utilizar melhor, de uma forma mais, eu digo, concreta, o crescimento da radiografia do manicômio. Isso aqui seria da maxila, esse aqui seria da maxila. Esse aqui seria mais para a mandíbula, esse aqui seria mais para a mandíbula, tá? No caso da mandíbula, ele também vai se colocar mandibular, por exemplo, uma mandibular no caso 2. Sim. Certo? Vou fazer a mandíbula só uma única fase, só que é a fase 2. É isso? Isso, aí eu farei só uma fase. Isso. Quando eu estou falando fase 1, é antes do pico. E fase 2 seria dentro do pico. Isso, isso, exatamente. Quando eu tenho as duas fases envolvidas, ele é bifásico. Tá? Mas quando eu tenho só uma fase, pode ser só a fase 2, é monofásico. Imagine que o paciente tem uma mandíbula retruída e ele tem apinhamentos. Ele tem dois problemas. Eu posso então fazer a solução desses dois problemas em uma única fase. Ou seja, eu estou estimulando o crescimento mandibular, que é no pico máximo de crescimento puberal, e ao mesmo tempo eu posso colocar depois ou concomitantemente um aparelho fixo. Então estou fazendo em uma única fase, corrigindo dois problemas ao mesmo tempo. O esquelético mandibular e o problema dentário. Porém, é só na fase 2. Por isso ele é monofásico. Tá? Aquela menininha que eu mostrei, vocês lembram que eu disse que eu usei só um aparelho? Eu usei só um aparelho ortopédico funcional. Ela tinha mordida cruzada posterior, ela tinha mordida cruzada anterior. Eu usei só um aparelho chamado Bionato inverso ou invertido. Só esse aparelho me deu já o resultado que eu queria. Eu fiz então, na fase 1, certo? Só uma intervenção nessa fase. Então, ele é o quê? Monofásico. Deu para entender? Entre o monofásico e o bifásico? Vamos lá. Então, o monofásico, pessoal, a gente só faz no único momento, que pode ser normalmente no final da dentadura mista ou coincidir com o pico máximo de crescimento facial. Mas não é isso só. É importante dizer que o monofásico eu só fiz em uma fase. Só em uma fase. Pode ser até que eu tenha feito só no início da dentadura mista. No início. Ou seja, naquela fase descendente do pico de crescimento. Desculpa, ascendente, né? Então, se eu fiz só aquela intervenção e foi única, vai ser uma modalidade monofásica. Qualquer uma, classe 2, classe 1 ou classe 3, não importa. Né? O classe 1, classe 2, classe 3, a gente está vendo pelo aspecto sagital. Né? Mas eu posso também ter um problema transversal, que eu fiz só uma intervenção. Só botei, por exemplo, um expansor, descruzei, só foi aquilo, pronto. Eu fiz só em uma fase, e foi só aquele período, na fase ascendente, na época da dentição mista, ou depois, na fase de pico máximo, ou já na dentição permanente, mas eu fiz só uma fase. Então pronto, como foi só uma fase, é monofásico. Beleza? Se ele se estende saindo de uma fase 1 para a fase 2, mas você está usando o mesmo aparelho? Não houve intervalo, porque também tem que ter um intervalo entre as duas. Certo? Se foi só um aparelho e você não teve intervalo, pode-se dizer que é só uma modalidade. Só monofásico. Só. Isso. Exatamente. Tá bom? Bem, então, ó, na classe 2, pessoal, a gente tem a possibilidade de ter a retração mandibular. Ela deve ser iniciada quando? Segundo o Biases aqui, que esse autor. No início da fase da dentição mista, quer dizer, na fase tardia. Quando é que essa fase tardia?
ele diz que essa fase tardia é quando tem a erupção do primeiro pré-molar superior. Mas dá para eu confiar na idade dentária? Não dá. Então, por isso que essa informação, para mim, não é relevante. Tá? É bom que se diga que eu não posso confiar na idade dentária. Porque a idade dentária, ela pode coincidir ou não com o crescimento ósseo que eu vejo na radiografia de mão. Então, presta atenção nesse detalhe, tá? Eu não vou tomar as minhas decisões mediante características dentárias. Porque as características dentárias, elas não coincidem com características esqueléticas. Todo mundo entendeu isso? Se eu tenho um problema de protração maxilar, eu posso intervir fazendo como eu fiz aqui nesse meu paciente que eu mostrei para vocês, o Márcio. Então, ele fez um tratamento bifásico. Por que ele fez um tratamento bifásico? Porque primeiro, ele iniciou o tratamento dele, logo na dentadura mista, mas na fase ascendente do crescimento, né, puberal. Ou seja, época em que a maxila estava crescendo muito. O que é que a gente fez então? Intervenção para a maxila. Depois que a gente fez uma intervenção para a maxila, a gente partiu para a segunda fase, que seria resolver os problemas dentários. A gente partiu para a ortodontia corretiva. Então, por isso, ele teve uma segunda fase. Então, essa foi a primeira, o objetivo foi diminuir o crescimento da maxila, diminuindo a protrusão e vestibularização dos incisivos superiores. Então, a gente restringe o crescimento da maxila e ele ainda colocou 4 brackets aqui nos incisivos. Para quê? Para diminuir essa vestibularização. Passada essa época, a gente passou um intervalo aí de 6 meses acompanhando e aí começou a fase segunda, que seria com ortodontia corretiva. Então, essa fase serviu para colocar os dentes em seus devidos lugares, uma boa relação entre os dentes superiores e os dentes inferiores, com sobremordida e sobressalências normais. Então, essa segunda fase foi finalizada, e por isso a gente teve um tratamento bifásico, chegando nesse resultado ao final do tratamento. Sim. Sim. Então, é justamente o que hoje advoga a ortodontia americana. Por que você vai fazer uma intervenção tão precoce numa criança, que não justifica, que não é significado de estabilidade? Então, para eles preferem fazer uma atuação só com a ortodontia corretiva, quando os dentes permanentes estão já presentes. Então, eles não precisam de modificações dentárias nem funcionais. Por isso, a fase, ou a modalidade, seria por fase única da fase 2. Não, ele usou só na maxila. Então, ele fez uma primeira fase, não foi o ortopédico? Foi o só dentário, certo? Eu não tinha como fazer já o dentário, porque os dentes tecidos ainda estavam lá com os dentes permanentes. Era a fase de dentição mista, né? Então, só depois que ele acabou a dentição mista com os 12 superiores e 12 inferiores presentes, é que eu pude, então, adequar com a ortodontia corretiva numa segunda fase, que é a fase 2. Mas as alterações esqueléticas eu já tinha aproveitado na fase 1, certo? Então, pessoal, só mostrando, nós temos, mesmo que 2 fases, pensar primeiro nas alterações esqueléticas e depois nas alterações dentárias. Essas mudanças esqueléticas vão, inclusive, favorecer as características faciais. Mas eu tenho que fazer essa época na oportunidade. As mudanças dentomoláres também vão acontecendo nessa primeira fase. Mas, realmente, eu estabeleço uma oclusão satisfatória numa segunda fase com a ortodontia corretiva. Certo? Então, dá para perceber que a gente saiu de uma maxila bem atrofiada e protruída para uma maxila bem posicionada em relação à mandíbula e com bons diâmetros transversais das duas. Aqui, tirado da literatura, um caso em que essa paciente foi diagnosticada também com protrusão de maxila. Ela usou esse aparelho chamado Turol, que ele é uma conexão do aparelho extrabucal com a placa de Hawley,
e um parafuso de expansão. Então, ele, como é conectado no casquete, ele tem essa tendência de impedir que a maxila cresça para frente. Chegando também num resultado bem satisfatório, né? Muitas vezes só com uma fase, que seria no pico de ascendência, mas o problema é só na maxila. Ah, mas se ela também teve que usar um aparelho ortodôntico corretivo depois, aí já é bem fácil, uma modalidade bem fácil, tá bom? Outro caso também tirado da literatura, né, em que essa paciente usou também o mesmo aparelho, né, a gente só varia aqui essa direção, que é mais vertical, porque o padrão dela é mais vertical, e houve o fechamento, ó, da mordida, houve também um trabalho transversal e uma oclusão bem satisfatória no final do período de tratamento. Então, retração mandibular, pessoal, a gente já vai atuar, né, naquela fase ascendente. Então, o paciente, por exemplo, só tem retrusão mandibular. Então, eu já sei que eu tenho que fazer uma intervenção só naquele pico máximo, uma fase única, mas seria a fase 2, certo? Então, esse paciente, na verdade, quando ele chegou para ser tratado lá no curso de mestrado, ele foi tratado por uma colega minha. A professora identificou que ele estava, né, já quase que entrando no pico máximo de crescimento mandibular. Então, o que foi que ela quis fazer? Ela fez uma intervenção dupla. Alguém me perguntou, se tiver os dois problemas? Bem, ele tinha ainda protrusão de maxila e tinha retrusão mandibular. O que é que ele fez? O que é que ela fez? Ela botou um aparelho para maxila, um aparelho no caso, propulsão mandibular, que foi o Ernst, e os dois aparelhos conjuntamente resolveram o problema da maxila e da mandíbula. Mas o ideal seria o quê? O tratamento bifásico. Primeiro atuar na maxila e depois atuar na mandíbula. E depois que ele ia atuar na mandíbula, ele colocou um aparelho ortodôntico fixo. Não, foi monofásico por quê? Porque foi tudo já na fase 2. Né, no pico máximo de crescimento puberal e mandibular. Então ele teve que fazer um combo, né? Um combo porque ele teve que atuar maxila, mandíbula e depois seguir de ortodontia corretiva. Isso, certo? Onde você tem esse intervalo entre a fase 1 e fase 2, ou você fez na fase 1 e fez na fase 2, né? Então, se você tiver esses dois períodos, você acaba e tem um intervalo, pronto. Já tem a caracterização de uma modalidade bifásica. Ok? Esse caso dessa menina, ela fez, tirado aqui do livro, né, ela fez só um avanço mandibular e depois seguiu-se de uma colocação do aparelho ortodôntico corretivo. Então, perceba que ela fez só na fase 2 do tratamento. Então, por ser uma fase 2, ela fez um tratamento monofásico. Tá bom? Classe 3, pessoal. Classe 3 realmente é uma das piores nasoclusões, mais difíceis, com resultados mais limitados. Por quê? Porque a gente tem grande parte dos problemas da mandíbula. Como a gente viu na aula de crescimento, a mandíbula tem muita influência genética. Crescimento cartilaginoso no côndilo e na fossa mandibular. E se não fosse só isso, às vezes a base craniana posterior ainda empurra a mandíbula para frente. Então, pacientes que têm um padrão dólico-facial, classe 3, são os piores para a gente tratar e de prognóstico bem difícil, já quase que indicados para cirurgia programática. Por isso, né, que cabe, quando vocês se depararem com essa situação aí, de prognatismo mandibular, história familiar, é bom já alertar os pais que são candidatos, provavelmente, à cirurgia ortognática. Certo? Aquela história do gato que subiu no telhado, né? Que você já deve conhecer, né? Não? Não sabe? Não? É uma piada, na verdade, né? Dizem que o Manuel veio morar aqui no Brasil, em português. E o Joaquim, o Manuel, e o Joaquim ficou lá em Portugal, né? E o Manuel tinha um gatinho de estimação. Então, um certo dia, né, Joaquim liga para o Manuel. Ô, Manuel, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Aí, qual foi, Joaquim?
Aí eu quero dizer que o bichano veio me falecer. Mas como tu me dá essa notícia assim, Joaquim, de supetão? Eu não estava preparado. Então, poderias ter dito que primeiro o Joaquim subiu no telhado, e ligas depois da manhã e diz que o Vitinho infelizmente caiu, e depois do outro dia que ele foi para o hospital e houve que estava muito mal, e assim por diante. Até que me disseram então que o meu gatinho, o bichano, faleceu. Desculpa lá então, Manuel, né? Próxima vez eu já sei, né? Aí depois o Joaquim liga para o Manuel e diz: Ô Manuel, tem uma notícia para te dar. Aí qual é? Mamãe subiu no telhado. Então, subir no telhado é você preparar a pessoa para uma notícia triste, tá certo? E essa notícia de cirurgia é uma notícia triste, certo? Desculpa ter usado o Manu, então talvez a felicidade não foi tão legal, porque se tivesse do pai, era talvez você. Agora virou piada. Bem, na classe 3, pessoal, a gente já tem que preparar se o problema é mandibular, tá certo? Mas se a gente não faz nada para a maxila, também não é grave. Essa paciente, realmente, ela ia ter crescimento mandibular, ninguém ia conter, mas ela poderia ter feito alguma coisa para a maxila. E fazendo assim o crescimento, isso aqui foi inclusive tirado desse artigo, essa paciente, quando chegou, tinha 10 anos, né? Não foi feito nada. O que aconteceu? Progrediu para uma classe 3 severa. Então a gente tem, pessoal, se deparado com vários casos de classe 3 assim, aqui na nossa clínica. E a gente tem feito até uma abordagem até mais radical do que a convencional. Que a gente faz uma abordagem utilizando aí uma ancoragem esquelética na maxila, com 2.000 parafusos associados à máscara. Só isso não pode deixar assim, porque às vezes até uma mordida cruzada funcional. A mandíbula está indo para frente porque os dentes cruzaram. Se você não faz nada para descruzar, vai acontecer que a maloclusão vai ficar cada vez pior. A maxila vai deixar de crescer e a mandíbula vai continuar crescendo. Se você faz uma intervenção precoce, pode ser que você tire de uma situação assim para uma situação assim, né? Em que você fez uma intervenção em tempo oportuno. E a resposta foi né? Quando a gente fala de classe 3 em relação à dentição mista decídua, o melhor mesmo é que a gente trate o ideal dos mundos, seria ainda na dentição decídua. Porque você está pegando um pico já ascendente de crescimento da maxila, a melhor época. O problema é que você não tem apoio. E aí o que é que acontece muitas vezes? A gente começa a atuar no início da dentição mista, que os primeiros molares já estão permanentes. Então aqui a gente ainda tem uma resposta boa, mas a dentição permanente, aí você vai ter mais modificações dento-alveolares do que mudanças ortopédicas, tá? Então essa paciente aqui que eu falei para vocês, ó, ela só usou um neonato inverso. Ela utilizou o aparelho numa época oportuna. E depois que a gente destravou transversalmente e anteriormente, aí a maxila seguiu seu rumo, sem a gente fazer nenhuma intervenção. Esse aparelho também, como ele trabalha funcionalmente, com uma posição da língua sendo colocada numa colocação também correta, a gente tem nessa fase ortopédica também uma fase funcional envolvida. Por isso que é um aparelho ortopédico funcional dos maxilares. Você pode também fazer uma intervenção quando o problema é só na maxila, mas uma ortopedia mecânica como essa, ó, utilizando uma máscara facial, mas previamente você coloca uma disjunção de maxila. É um aparelho fixo, que pode ser o RAS ou pode ser o RIRAX. Esses aparelhos, eles têm a intenção de causar uma separação de todas as estruturas ou suturas nasomaxilares. Então, como você está mexendo com todas as suturas, segundo alguns pesquisadores, a maxila fica mais facilmente deslocada para frente com a máscara facial, certo? Quando você faz já numa idade mais avançada, pessoal, aí você perde a possibilidade ortopédica, ou você tem a resposta mais limitada. E, consequentemente,
você vai ter o quê? Mais mudanças dentro alveolares. Mas você não teve muitas modificações maxilares, certo? Então, quando o problema é na maxila e você não faz numa época oportuna, você perdeu a chance de fazer esse estímulo de crescimento da maxila. Problemas de mandíbula são, né, na verdade, assim, uma tentativa, uma mera tentativa. Porque a gente sabe que elas fogem, né, do controle que seja só epigenético local. Ele já entra numa esfera de um epigenético geral, ou seja, os fatores hormonais e os fatores intrínsecos, genéticos intrínsecos, que aí tem um crescimento, um potencial de crescimento próprio da mandíbula. E ninguém consegue uma resposta que justifique a utilização de ometoneta. Certo? Então, além disso, alguns podem desenvolver DTMs. Quando a gente coloca essa mandíbula mais para trás, ela fica talvez por um tempo lá atrás, mas pode chegar-se em uma idade em que, por falta ou perda da adaptação, a gente comece a ver pacientes com problemas de sintomatologia dolorosa por essa retrusão mandibular. Eu, particularmente, coloquei depois de uns 30 anos sem usar esse aparelho aí, mas com uma força super, hiper leve, né, para paciente usar só para dormir, para tentar conter, mas já alertando, e inclusive os pais já sabem, porque tem história de prognatismo mandibular, que é quase que uma batalha perdida. É uma guerra de fato que a gente não tem como vencer. Mas pelo menos a gente vai tentar, certo? Bem, então, quando a gente fala nas três dentições, dentição decídua, mista e permanente, existem, de fato, algumas possibilidades a gente tratar nessas fases aí, se bem que não são características confiáveis, né? Como a gente já falou para vocês. Mas a gente precisa entender que, se nós estamos na dentição decídua, o grande problema é você contar com a colaboração. Na dentição mista acontece com muito mais frequência, porque você tem a colaboração do paciente e os pais também querendo ajudar. E na dentição permanente são de fato aqueles casos em que você tem mais problemas dentários do que problemas esqueléticos, certo? Quando eu tenho, por exemplo, essa categorização, dá para perceber que elas não devem servir como orientação para a gente. Mas quando eu penso na dentição decídua, me vem aqui à mente duas más oclusões que eu penso em tratar, certo? Uma delas se reporta o quê? Às mordidas cruzadas. Quer sejam anteriores ou quer sejam posteriores, eu tenho que tratar logo na dentição decídua, se for o caso. Porque eu já impero o crescimento da maxila. Lá em casa, por exemplo, dos meus 3 filhos, uma das minhas filhas, que eu tenho 2 filhas e um filho, uma delas começou a desenvolver uma mordida cruzada posterior. Então, em 5 anos, a gente colocou um aparelho removível de expansão. E a resposta foi ótima. Por quê? Ela está com a sutura totalmente aberta, com a remodelação muito boa. Então, mais ou menos em 6 meses, a gente conseguiu resolver o problema dela. E ela que já estava desenvolvendo uma simetria facial. Então, mordidas cruzadas na dentição mista, na dentição decídua, tem que ser tratadas o quanto antes, tá bom? Então, esse caso, tirado da literatura, essa paciente tinha uma retrusão da maxila, ela tinha mordida cruzada posterior e mordida cruzada anterior. Ela usou, então, depois de diagnosticado esses problemas que eu falei, ela utilizou, então, a máscara facial e antes um disjuntor, que seria o Hazel-Hirax. Então, como eu falei, essa disjunção, não só da sutura palatina-mediana, que já vai corrigir o problema da mordida cruzada posterior, mas também serve para abalar todas as suturas nasomaxilares. Então, isso acaba favorecendo essa protração da maxila. Então, nesse caso dessa criança, foi usado um RAS.
Então o RAS ele descruzou posteriormente e facilitou esse descruzamento anterior da conexão de uma máscara facial com elásticos, né, que vem desses ganchinhos aqui, ó, nessa altura dos caninhos. Esse aparelho, pessoal, é usado somente dentro de casa. Então, a gente evita a todo custo constrangimentos sociais. Outro dia, eu estava atendendo um paciente, né, e a gente colocou um turon nele. Esse paciente ele é bem protruso mesmo. Bem protruso. Isso eu já estava na casa dos 13 anos. Ou seja, uma mera tentativa. Já tinha passado a pior época, a melhor época para o crescimento. E agora, eu disse para ele assim, você tem que usar o aparelho só dentro de casa. Ninguém quer que você use fora. Mas acredito eu que, por ele ter sofrido já durante muito tempo da vida dele, né, a perseguição social, ele chamou de bullying. Ele está usando 24 horas por dia praticamente esse aparelho. Está indo para o colégio, sabe? Eu até disse para ele, de fato, talvez você já tenha sofrido o bullying que tinha que sofrer. Né? Então hoje, isso é de menos para ele. Ele quer ficar bom do problema dele. Então está usando no colégio, está usando para sair, está usando para todo lugar. Porque ele quer resolver o problema da protrusão dele. Só para vocês verem como é importante a gente, né, resolver os problemas que afetam diretamente a qualidade de vida da pessoa, sobretudo pelo ponto de vista psicossocial. Bem, então, mordidas cruzadas anteriores e posteriores, classe 3 envolvida, pessoal, já pode ser tratada ainda na dentição expressiva, tá? Outra situação que eu considero muito importante, perdas precoces de dentes decíduos, onde a gente precisa intervir com a colocação de um mantenedor de espaço. Então, não posso, não devo esperar para o início da dentição mista para fazer essa intervenção. Já tem que ser feito logo. Então, avaliem aqueles dois aspectos que a professora Patrícia deve ter falado com vocês, que é o estágio de calcificação de mola, certo? Falou? Então, se eu tenho um estágio 6 para baixo, ou até 7, onde eu tenho só a coroa, ou até o primeiro terço da coroa e raiz, o primeiro terço da raiz formada e a coroa já, eu tenho que colocar mantenedor de espaço ainda. Eu só fico mesmo tranquilo quando ela está no estágio 8, ou seja, 2/3 da raiz já estão completas, mas não é só isso. Eu tenho que ver também a radiografia de mão, a panorâmica, certo? A panorâmica vai me mostrar. Se eu já estiver clinicamente com o dente querendo romper, eu não preciso mais colocar. Mas eu preciso ver também a radiografia, pessoal. Porque se eu já estiver aqui, ó, bem próximo da erupção, ó, aqui está no estágio 8. Eu tenho 2/3 da raiz, coroa formada, também totalmente. Mas eu tenho uma distância também aqui, ó, muito pequena, entre o rebordo alveolar e a ponta da cúspide. Me dando indícios que aqui eu não preciso mais colocar, se por acaso foi perdido, um mantenedor de espaço. Ele já está bem encaixado. Tá? Agora, se ele está com uma distância muito grande, e ainda eu considero a coroa só a coroa formada, que seria o estágio 6, eu tenho que colocar o mantenedor de espaço logo. Eu não posso nem às vezes esperar o primeiro molar romper. Tá bom? Bem, então, na dentadura mista, eu vou fazer tratamento da maioria dos problemas. Quer seja no tratamento bifásico ou quer seja no tratamento monofásico. Muitas vezes, por exemplo, como eu me deparo com pacientes que têm hábitos bucais perniciosos, o primeiro tratamento começa logo com a base de uma boa conversa. Né? Se o paciente está desse jeito na tua cadeira, então pronto, ele já é teu amigo. Então, o que tu disser para ele, ele vai aceitar e vai te ajudar. Certo? Eu sempre me lembro desse paciente que ele era muito inteligente, esse menino. Muito, assim, a ponto de uma vez ele estar dizendo numa conversa dessas que ele era muito bom no xadrez. E eu queria saber o quanto ele era bom no xadrez, né? Aí eu disse, eu quero ver tu me ganhar, porque ele disse que tinha ganhado lá, não sei de quem, em 7 jogadas, né? Foi 6 jogadas. Aí eu disse, eu quero ver tu ganhar de mim em 6 jogadas, né? Aí ele levou uma vez numa consulta o tabuleiro dele e as peças. Aí pronto, eu ia jogar. Ele ganhou de mim 7 jogadas. Mas não ganhei 6.
Desafio era 6, né? Então depois fez ITA, se formou, hoje em dia ele mora lá em São Paulo. Mas eu sempre digo que antes de colocar um aparelho, né, para problemas que já tem uma relação psicossocial, que são os hábitos bucais, procure ter uma boa conversa. Uma conversa que seja franca também, mostrando quais são as consequências de você ter o hábito, mostrando quais as consequências dos tratamentos mais radicais que podem acontecer, para que a criança possa, de fato, colaborar e tirar aquele hábito da vida. Certo? Então, se você tem um padrão braquifacial e uma sucção digital, é mais tranquilo. Tem que tirar. Mas, tirando o aparelho, essa paciente só tirou o problema, usou o aparelho funcional e a mordida fechou. Porque o padrão muscular acaba fechando as bases maxilares. Médio em braço, isso pode acontecer. Um dólico facial é bem mais complicado. Porque as bases tendem a divergir. A maxila vai para cima e a mandíbula vai para trás. E se eu tenho uma língua, se eu tenho uma respiração predominantemente bucal, elas vão ficar cada vez mais distantes entre si. Então, com certeza, nesse sentido, eu tenho que atuar o mais rápido possível para resolver o problema funcional, que muitas vezes não só a gente resolve, não. A gente tem que trabalhar com o otorrino e tem que trabalhar com o fono e tem que trabalhar com fisioterapia para a gente conseguir resolver esse problema, certo? Essa paciente, depois de um tempo, usou um aparelho removível, mas ela usou o aparelho fixo também. E percebam que, quando é dólico, tem uma tendência recidiva, que a língua ainda vai querer se interpor. Então, quanto antes você fizer, a estabilidade pode ser mais garantida, certo? Então, na dentadura permanente, é quando você quer ter mais modificações dentárias. E como a gente falou, essas podem atuar em qualquer época. Se eu puder caracterizar a prioridade desses problemas aí, vocês que vão me ajudar, como é que eu poderia dizer que é o problema prioritário que eu tenho que resolver logo desses 3? Esqueléticos, disfuncionais ou dentários? Esqueléticos. Depois, funcionais. E depois, por último, os problemas dentários. Certo? Agora, se eu tiver um problema esquelético e funcional, eu atuo logo nos 2 uma vez. Sendo que o esquelético ainda é o prioritário. Depois vem o funcional e depois os dentários. Certo? Então, os dentários, pessoal, eu vou preferencialmente atuar na dentadura permanente, se for só dentário. Ou no final da dentadura mista. Se eu tenho um problema funcional, eu já posso atuar no início da dentadura mista. Agora, se o problema é esquelético, eu vou ver. É na maxila ou na mandíbula? Eu já sei quando atuar. Tá bom? Os problemas funcionais, né, como eu falei para vocês, a gente tem que trabalhar em parceria. Analisem selamento labial passivo, narinas pequenas, padrão dólico facial, presença de olheiras, tudo isso a professora Juliana falou com vocês, eu tenho certeza. Então, se vocês estiverem diante de uma situação como essa aqui, indiquem logo um otorrino. Indiquem também um fonoaudiólogo e um fisioterapeuta. Da nossa parte, pessoal, a gente vai trabalhar com essas características, colocando uma grade com um expansor ou uma concha, mas só para permitir que a língua não fique mais se interpondo nessa região e nem o polegar entre também na boca do paciente. Então, você já conversou, você já explicou que tem um problema, ele tem que parar de chupar o dedo, de chupar o dedo, ou de interpor a língua, aí você vai colocar o aparelho para ajudar. É um auxiliar, mas não é um tratamento único e definitivo, certo? Então, se você fizer isso, você tem mais chances de ter estabilidade em longo prazo. As recidivas vão ser bem menores. Por quê? Porque você aproveitou a fase de amadurecimento da função. Porque a deglutição é um processo. Né? A gente tem uma deglutição logo quando a gente nasce, e com as repetições que vão acontecendo, isso vai gerar o quê? Um amadurecimento de uma deglutição normal. Se não está acontecendo assim, aí a gente identifica, indica para um fonoaudiólogo para ela fazer esse trabalho e corrigir essa deglutição que está acontecendo errado. Se tiver um problema respiratório causado, por exemplo, problemas pré ou pós-nasais, só o otorrino vai identificar e passar um tratamento efetivo. Nós temos algum conhecimento
psicológico, gente, mas é bem superficial. Agora, nesse superficial, a gente tem que ver que a gente tem que respeitar até um certo ponto de vista a teoria, né, psicanalítica ou psicanalista de Freud, que aceita, por exemplo, chupeta até mais ou menos os 6 anos de idade ou mais. Mas a gente tem que ver nossa parte, né? Porque com 6 anos de idade já tem uma erupção dos dentes permanentes. Então, tem que haver um certo equilíbrio entre o que a gente vai permitir ou não, tá? Então, de fato, essa fase é importante. Eu acredito que se puder já, numa criança dessa idade pequena, substituir o dedo pela chupeta, é o melhor. Ainda bebê. Tá chupando muito dedo. Coloca lá a chupeta e persiste. Porque a criança tem o dedo lá sempre. E como ela tem o dedo à sua disposição, ela vai estar sempre colocando e puxando a maxila para frente, causando como se fosse uma classe 2. Porque a maxila vai para frente, a mandíbula vai para trás, a maxila vai contraindo e a mandíbula vai retruindo. Vocês lembram daquela distoclusão compulsiva de Ross que a gente falou? Maxila vai, né, contraindo, o pé e o sapato, vocês lembram daquela analogia? Aí o pé vai sendo deslocado para trás. Então, por isso que a gente tem que, até um certo ponto, respeitar, para que a gente venha tomar as nossas decisões. Né? Porque se eu for respeitar só essa teoria psicanalítica, ela vai dizer não ao aparelho. Né? Não, peraí, não até quando? Vamos pelo menos conversar, né? E aí nessa fase, pessoal, se eu tenho uma idade limite, eu vou intervir a partir dessa idade. O ideal é que se eu tivesse pacientes classe 3 com hábito de sucção, porque eu traria a maxila para frente e a mandíbula para trás. Mas eu nunca vi uma classe 3, infelizmente, só cai para a classe 2, que é para piorar a situação, né? Então eu até deixaria, fica aí com o teu dedo, porque pelo menos vou ter só a mordida aberta para resolver depois. E o padrão, se for braco facial, vai fechar. Né? Eu só não posso deixar um dedo quando é um dólico facial mesmo, né, sendo classe 3, que aí complica a situação. Então, o ideal, pessoal, também verificar se as mordidas abertas não têm uma relação com respiração bucal. Crianças que têm amígdalas e adenoides assim, inflamadas frequentemente, que têm problemas de alergias respiratórias, a gente tem que tratar isso quanto antes. A gente não precisa nem pode colocar lá um aparelho de cara não. Certo? Então verifiquem se já existe essa mordida aberta anterior, verifiquem se já tem uma sobressalência exagerada, porque pode acontecer de ter um fechamento espontâneo depois de tirar o dedo, pode não acontecer. Quando é que acontece mais facilmente? Nos braque e mesofaciais. No dólico facial já é mais complicado isso acontecer espontaneamente. Porém, se eu já tenho um hábito de interposição lingual com a deglutição adaptada, uma autocorreção é muito difícil. Certo? Então, eu sempre digo, se a criança tem problemas já emocionais, ela faz a colocação de chupetas ou dedo porque ela já quer um certo conforto ou quer chamar a atenção dos pais, não é nossa tarefa logo de colocar um aparelho de cara, sobretudo um aparelho fixo. Aquela conversa boa que é melhor. Né? E aqui, lembra daquele exemplo que eu dei do fixo e do removível? Então, essa história aconteceu na minha vida, tá? Então, essa menininha que vocês estão vendo aqui, tem autorização dela, tá? Para colocar as imagens, minha sobrinha. E sempre teve uma infância ótima. Os pais são muito bem casados até hoje, mas ela gostava de chupar dedo e acompanhar do seu paninho. Né? Então, para onde ela ia, com exceção na hora do banho, ela estava lá, junto com o meu sobrinho também, o Lucas, né, tomando seu banho, mas depois acabava o banho, ela já pegava seu paninho e botava o dedo na boca. Amamentação natural, não teve problema nenhum. Inclusive foi a primeira amamentação natural que eu vi na minha vida e eu fiquei abestalhado com aquele milagre, né? Muito bonito. Bem, fato é, pessoal, que ela continuou com esse dedo. E com esse dedo, a mordida aberta estava lá. E os dentes querendo me romper, ó. Só que o dedo não deixava. Aí, o que é que eu fiz? Vou colocar um aparelho fixo aqui. Inclusive ela colocar o dedo ali, sem ter conversa, sem nada. Só coloquei lá e pronto. Certo dia, eu nem sabia, se eu sabia, eu me esqueci, sabe?
Quem diz, Arena Suassuna que diz que só lembra quando a história é triste, né? E é para a pessoa. Ou seja, se tu é só um participante, mas tu não é o protagonista, tu não lembra daquela história triste, mas depois vira piada. Mas essa minha sobrinha, a minha irmã, mãe dela, psicóloga, imagina, aí que foi uma palavra para mim mesmo, né? Que a psicóloga, junto com o ortodontista, chegou um dia em casa e ela estava na cozinha com a faca na boca, querendo arrancar o aparelho. Então, isso, chocante, né? Mas por que isso aconteceu? Ninguém conversou com ela, né? Ninguém disse como é que esse aparelho ia funcionar. Ela não teria mais o direito de tirar o aparelho e botar, certo? Ou seja, uma boa conversa. E o plano A, eu poderia ter resolvido o problema, não é verdade? Mas como essa história aconteceu, eu fui para o plano B, que deveria ser o A. Eu coloquei um aparelho removível. Essa menina se sentiu assim, nas nuvens. Porque agora ela que mandava. Minha de personalidade forte, né? Então eu disse, agora eu é que mando, eu que boto, eu tiro. E usou perfeitamente o aparelho removível, gente. Olha o que aconteceu depois. Fechou a mordida. E depois de um certo tempo, olha como a mordida ela ficou. Coloquei algum outro aparelho aí? Não, só foi aquele. Modalidade de tratamento. Mesma fase. Só foi um aparelho, na verdade, naquela época e só. Né? Ficou só com esse dentinho que girava, mas que não justificava a colocação de um aparelho ortodôntico fixo para corrigir isso. Então, vocês imaginam que vocês podem fazer isso? Vocês já imaginaram isso, gente? Vocês já realizaram isso? Bem, eu acho que só falta cair a ficha. Mas vocês vão ter essa experiência, né? Com certeza. Então, só para finalizar, pessoal. E o tempo de tratamento? Esse tempo de tratamento, ele pode e às vezes até deve perdurar por um bom tempo. Sobretudo quando eu estou enfrentando problemas esqueléticos. Mas tem casos que ele não precisa e nem pode perdurar. Então, o estudo foi feito para identificar quais seriam os fatores associados a esse prolongamento do tempo. 3 deles foram associados ao próprio paciente. 2 foram relacionados à modalidade do tratamento e 1, diferença entre os profissionais. Mas como assim, né? Entre os pacientes, quando esses pacientes faltam demais as consultas, quebram demais, não têm uma boa higienização, são características que vão prolongar esse tratamento, mas de uma maneira maléfica, ou seja, é um problema para a gente. Então, toda vez que eu tenho pacientes com um perfil que não é colaborativo, isso vai acabar aumentando o tempo de tratamento, certo? Bem, e aí em relação às modalidades, são dois problemas. Primeiro, se eu tenho uma modalidade única e eu atuo próximo do pico com aparelhos ortodônticos e fixos e ortopédicos, eu vou ter um tempo menor, porque eu só estou atuando numa. Pode ser que eu atue só logo no começo da dentadura mista. Vai ser só uma modalidade, o tempo é mais curto. Já quando eu faço 2 fases, pessoal, e eu dou um intervalo, aí logicamente que eu vou prolongar esse tempo. Tudo bem, é normal. Você deu um intervalo e acontece. Não é que seja de um todo ruim para esse tipo de situação, tá certo? A gente tem um prolongamento porque a gente vai atuar às vezes na maxila e às vezes vai atuar depois na mandíbula. E esse tempo ficou mais longo por conta disso. E por também naqueles casos em que o paciente, né, ele, aqui é só mostrando de novo que as 2 fases mostrou maior tempo em relação à fase 1. Tá? E se eu tenho uma necessidade de usar aparelhos extrabucais, o paciente, os pais do paciente, eles têm que ajudar. O profissional tem que ter, de fato, um bom poder de convencimento que o paciente tem que usar aquele aparelho. Caso contrário, se não tiver uma boa adesão, não vai ter uma eficácia e o tratamento pode perdurar também. E por último, pessoal, a diferença entre os profissionais. Os profissionais que têm uma melhor formação, uma especialização que aborde tanto tratamentos ortodônticos corretivos, mais ortopédicos, esses vão estar
com muito mais ferramentas na mão para corrigir os problemas em tempo mais rápido, em relação àqueles que só têm uma forma de tratar. Tá? Então, só como considerações finais. A melhor época para a gente tratar, ou a época mais oportuna, é aquela que existe crescimento facial. Você vai estar corrigindo problemas esqueléticos e problemas funcionais. E os dentários vão ser auxiliados já pela solução dos problemas ortopédicos, esqueléticos e dos problemas funcionais. Certo? Só que a gente tem que ter prioridade. Né? Você já viu esse filminho aí? Então, a mulher, um impasse, ó. Ela vai ter que segurar quem? Preferir segurar a taça de vinho, né? A criança se recupera, né? Então, a muleira aberta, né? Então, a gente tem que saber que tem prioridades, tá, pessoal? E nessas prioridades, a gente sabe, os problemas esqueléticos são prioritários em relação aos funcionais e esses são prioritários em relação aos problemas dentários. Então, esqueléticos, funcionais, dentários. Problemas de classe 3 são prioritários em relação aos classe 2 e esses são prioritários em relação aos de classe 1. Sobretudo com classe 1 aí, ele está mais relacionado com dentes que são apinhados, mas você tem boas bases ósseas transversalmente crescidas, tá certo? Desculpa eu estar utilizando os nossos irmãozinhos, bichos, animais, no caso os cachorros. Prioridades. Problemas transversais, como mordida cruzada posterior, e sagitais anteroposteriores, como também mordida cruzada, e classe 3 são prioritários em relação aos verticais, sobre mordida e mordida aberta. E os problemas também sagitais anteroposteriores da classe 2. Por quê? Porque esses aqui, eu ainda tenho da classe 2, mais ainda possibilidade de tratar. Como retrusão mandibular pode ser concedido. Mas os de classe 3, pessoal, eles são prioritários em relação de classe 2. Sobretudo quando eu tenho uma mordida cruzada anterior. Tá? Era uma classe 3, né? Na classe 2 não, depois eu vou modificar. Era só para comparar. Classe 3, prioritário sagitalmente em relação à classe 2. Bem, essa aula, pessoal, eu vou disponibilizar também na gravação, vou subir para a plataforma YouTube e vou mandar para o Arthur. E aí vocês se viram com ele, tá certo? E é isso. Vocês estão com alguma dúvida? Então, desejo a vocês um excelente final de semestre e que ninguém vá para a avaliação final.